Bom dia, bom dia, gente. Tem muitas coisas que a Bíblia esclarece a todos nós. Muita gente tem dúvida. Será que fulano está ficando doente porque está cheio de pecado? Será que fulano bateu o carro porque está cheio de pecado? Será que ele quebrou a perna porque está cheio de pecado? Será que ele morreu porque pecou demais? Não. Tem muita coisa que a Bíblia explica e a gente fica se questionando porque não lê a Bíblia. Quando a gente começa a ler a Bíblia, Jesus vai respondendo a todos esses questionamentos humanos. Olha aqui, tem um trecho aqui que fala: Jesus cura um cego de nascença. Também esclarece algumas coisas para a humanidade. Aqui tem uma palavra, uma frase aqui, no versículo 2, que diz assim: seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Olha a resposta de Jesus aí para nós. Nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Olha só, isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, nem toda doença é por causa de pecado, porque o pecado entrou no mundo e as doenças no mesmo momento. Quando houve ali o pecado no Jardim do Éden, a respeito ali de Adão e Eva, a doença entrou junto com o pecado. Entrou o pecado e entrou a doença. Então, há doenças que são por causa do pecado. Não é que não existe doença por causa de pecado, né? Existe sim, doença por causa de pecado. Mas nem toda doença é por causa de pecado. Porque muitas coisas que acontecem é para a manifestação da glória de Deus. Isso é o próprio Jesus quem diz na Bíblia. Tem inúmeras passagens bíblicas que esclarecem bem a esse respeito. Então, eu estava lendo um livro a respeito de cura divina, que fala também sobre as doenças. Como a doença entrou no mundo. Porque algumas pessoas ficam muito doentes. O homem é passível de adoecer, de morrer, e de que aconteçam muitas coisas por causa do pecado. Isso já existe desde o princípio, desde sempre. Mas há doenças que podem ser evitadas. E há doenças que são para a manifestação da glória de Deus. Esse homem, ele não nasceu cego porque o pai dele pecou, a mãe dele pecou. Ou porque ele cometeu o pecado. Aqui o próprio Jesus respondeu: mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. É só ler a Bíblia que a gente vai entender. Se você ler, você vai entender do que eu estou falando. E vai saber a respeito do que eu estou falando. É bom ler a Bíblia de vez em quando, né?